Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 21 de dezembro e começa agora mais uma edição do Gazeta Notícias. No programa desta manhã, saiba mais sobre os protestos dos detentos em presídios do Estado, um bate-papo sobre o andamento da votação do pacote de medidas proposto por Sartori e novidades no esporte e na polícia. Fique bem informado, fique com a gente. Olá! Começamos o programa de hoje falando sobre a paralisação dos agentes da Superintendência de Serviços Penitenciários, a SUSEP. A greve, decretada na última segunda-feira, dia 19, e com início ontem, tem motivado rebeliões por parte dos detentos em casas prisionais de todo o estado. A indignação dos apenados é pelo cancelamento das visitas. Com os agentes em greve, a visitação é suspensa por motivos de segurança. Por enquanto, o caso mais grave aconteceu no Presídio Estadual de Getúlio Vargas, na zona norte do estado. Pelo menos 5 pessoas morreram e 8 ficaram feridas durante a rebelião na casa prisional. Os detentos colocaram fogo em colchões na manhã dessa quarta-feira. O Sindicato dos Agentes Penitenciários contabiliza problemas graves em 7 presídios desde a deflagração da greve: Charqueadas, Uruguaiana, Passo Fundo, São Borja e desde quarta-feira em Getúlio Vargas, Osório e Pelotas. E aqui no Presídio Regional de Santa Cruz, o clima também é tenso. O repórter da Unidade Móvel da Rádio Gazeta, Leandro Porto, está no local e traz mais informações. Dia de tensão aqui no Presídio Regional de Santa Cruz do Sul. Os agentes da SUSEP deflagraram greve por conta das medidas que o governo José Sartori vem tentando implementar, a votação do pacote de medidas do governo José Sartori na Assembleia Legislativa. E com isso, com a greve dos servidores da SUSEP, as visitas foram proibidas a partir dessa quarta-feira aqui no Presídio Regional, causando a indignação dos apenados. Bastante tensão por aqui, os presos batendo na grade das celas, fazendo muito barulho, alguns colchões sendo queimados. É um momento de tenso realmente, de bastante revolta, tanto por parte dos servidores da SUSEP, que vem enfrentando a questão do parcelamento de salários já há mais de um ano, e agora tem esse ápice com a votação do pacote do governo do estado, e também para os presidiários, para os presos aqui do Presídio Regional de Santa Cruz do Sul, que estão então revoltados com as visitas que não acontecem nesta quarta-feira. Os servidores da SUSEP estão paralisados em frente ao presídio, faixas falando sobre a greve. Esse momento realmente de bastante tensão por conta do pacote de medidas que vem sendo implementado pelo governo do estado. Com a Unidade Móvel da Rádio Gazeta, repórter Leandro Porto. Na Penitenciária Estadual de Venâncio Aires, a PEVA, no momento o clima é tenso, mas controlado, segundo informações dos funcionários do local. O receio é que os apenados comecem a protestar a qualquer momento, assim como acontece em outros presídios do estado. Apenas 30% do efetivo está trabalhando na PEVA em regime de revezamento. Os demais estão acampados em frente à penitenciária. Conforme os agentes da PEVA, apesar das visitas não estarem autorizadas por questões de segurança, os alvarás de soltura estão sendo cumpridos. No local atuam cerca de 80 servidores. Atualmente, 548 detentos cumprem pena na casa prisional, que tem capacidade para receber um número inferior, apenas 529. Em outra casa prisional da região, o Presídio Estadual de Rio Pardo, o clima está tranquilo até o momento. E agora nós vamos aos destaques da segurança pública com a repórter Aline Silva. Um homem de 43 anos foi morto com pelo menos 11 disparos de arma de fogo em Venâncio Aires. O crime ocorreu por volta da meia-noite desta quarta-feira na residência da vítima, localizada na Rua 2, no bairro Batiste. Conforme a polícia, o homem, identificado como Charles Hilton Teixeira, tinha antecedentes criminais. A polícia investiga o caso.
Mais cedo, por volta das 10h30 da noite desta terça, um homem sofreu tentativa de homicídio no bairro Cruzeiro. Flávio Pereira, de 38 anos, foi alvejado por um disparo de arma de fogo enquanto estava parado em frente à sua casa. Testemunhas relataram à polícia que um automóvel Corsa branco parou em frente ao local e o homem que estava no carro efetuou 3 disparos. Um deles atingiu o olho da vítima. Por enquanto, estes são os destaques da segurança pública. Ana Cláudia, até a próxima. Obrigada, Aline. E uma notícia de última hora. O corpo de Jairo Machado dos Santos, de 37 anos, foi encontrado por volta das 10h30 da manhã em um matagal nas margens da RSC 409, em Vera Cruz. Ele havia saído de casa na noite de domingo e não retornou mais. Na noite dessa terça, a motocicleta Honda CG 125 Titan de cor cinza e o capacete de Jairo foram localizados. Mais informações sobre este assunto você acessa no Portal Gás. Nós vamos agora para um rápido intervalo e, na sequência, um bate-papo sobre o andamento da votação do pacote de Sartori. Não saia daí. Ensinar, educar, fazer você crescer. Como é bom ter esta missão. Colégio Mauá, 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 Colégio Mauá. 140 anos de tradição. Mauá, Mauá, Colégio Mauá, 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 Colégio Mauá. Unisque, mais pesquisa, mais extensão, mais conhecimento. Viva mais! O Gazeta Notícias está de volta. No momento faz 27 graus em Santa Cruz do Sul. O dia amanheceu encoberto, mas agora há sol com pouquíssimas nuvens. E a previsão é que permaneça assim. Não deve chover ao longo da tarde e noite por aqui. E no dia em que o verão teve início, os termômetros devem marcar marcas dignas da estação mais quente do ano. A máxima prevista é de 33 graus. E agora eu estou com o editor de política da Rádio Gazeta, Ronaldo Falkenbach. Ronaldo, muito obrigada por estar aqui conosco. Durante essa semana, o assunto mais importante tem a ver com a votação do pacote de propostas para conter a crise, que acontece desde segunda-feira na Assembleia Legislativa. No segundo dia de votações, em sessão que durou mais de 18 horas, foi aprovada a extinção de 8 fundações. Ronaldo, nos explica um pouquinho o que de fato isso significa. Bom dia, Ana Cláudia, bom dia aos internautas. Significa que o Estado quer se livrar de algumas estruturas com o objetivo de economizar recursos públicos e investir em atividades fim, que o Estado mesmo tem caracterizado nesse aspecto. Bom, na prática, o Estado fez uma alteração no sistema até de votação, é bom que você diga isso, porque na segunda-feira, se a gente lembrar, foram votados projetos, ou começou a votação com projetos considerados menos polêmicos. E mesmo assim a sessão se arrastou por muito tempo. Naquele primeiro dia foram aprovadas 3 matérias apenas. E aí na sessão dessa terça-feira, que começou ontem à tarde, foi terminar, era quase 8h30 da manhã de hoje, né, mais de 17 horas de sessão. Aí a liderança do governo fez uma inversão da pauta, optou por analisar agora os projetos considerados polêmicos. E desses projetos considerados polêmicos, aí entram talvez os das fundações, e ainda restam alguns para serem analisados. Dessas fundações que o Estado vai eliminar, se projeta aí em torno de 1.000 demissões, né, um pouquinho mais do que isso, nas que foram aprovadas até agora, porque alguns cargos, algumas funções vão ser absorvidas por outras secretarias, assim como os serviços que são prestados por algumas dessas fundações que vão ser extintas. Mas teremos aí um contingente de 1.000 servidores que vão ser demitidos, né, do governo. E uma opinião tua bem particular, Ronaldo, qual dessas fundações, na tua opinião, vai fazer mais falta aí para o povo gaúcho? É difícil dizer isso, né, Ana, porque dependendo do tipo de serviço que a fundação realizava, enfim, ou realiza até agora,
afeta determinado segmento da sociedade. Mas só para dar um exemplo aqui, hoje foi aprovado o fim da Metroplan, né, que é ligado ao desenvolvimento da região metropolitana, a Fundação de Desenvolvimento dos Recursos Humanos, que cuidava dos recursos humanos e das próprias contratações de servidores, concursos públicos, enfim. A Cientec, que foi criada lá na década de 40 para cuidar da ciência e tecnologia do Estado. A Fundação de Economia e Estatística, que tem uma base de dados muito interessante aí sobre o desenvolvimento do Estado. A Fundação Cultural Piratini, que administra a FM Cultura, também a TVE, que o governo está dizendo que essas duas emissoras vão continuar operando, mas com um novo sistema, sem a fundação por trás. A Fundação Zoobotânica, que administra o Jardim Botânico e o Zoológico de Sapucaia também, que o governo está propondo uma outra ideia para esses dois espaços. E também, aí a última votação foi um projeto que extinguiu o Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, né, que ele dava, como o nome diz, com essa área, e a FEPAGRO, que talvez gerou mais polêmica até agora, porque era uma entidade, uma fundação que era ligada à pesquisa agropecuária, que é algo muito importante aqui para o Rio Grande do Sul. Inclusive, houve muitos questionamentos se essa estrutura vai ser assumida por outra área do governo do Estado. O governo do Estado diz que sim, mas de qualquer maneira, essa eu percebi que deu um pouco mais de impacto, principalmente naquilo que é o principal da economia gaúcha, que é relacionado à agricultura. Muito bem. E hoje à tarde, então, entraremos no terceiro dia de debates, discussões, votação. O que esperar, então, dessa quarta-feira na Assembleia Legislativa? Bom, Ana Cláudia, os projetos ainda tem muita coisa para ser analisada. A gente falou aqui em 5 projetos, né, que foram analisados até agora, de um total de 27. Ou seja, tem 22 ainda nessa pauta aí da Assembleia Legislativa. Se em 2 sessões que se estenderam por muito tempo, por muitas horas, a gente teve só 5 analisados, imagina o que vai restar agora para os outros. E tem muita coisa polêmica aí para ser analisada ainda. Eu cito aqui só, por exemplo, a questão do duodécimo, que mexe no orçamento dos demais poderes, a própria questão do parcelamento do 13º do funcionalismo, que em tese o Estado já está fazendo. Então tem muita coisa polêmica para ser analisada aí. Vou arriscar uma coisa. Diga. Vai ter que ter a sessão extraordinária aí no período entre Natal e Ano Novo, senão a Assembleia não vai conseguir concluir tudo que tem para analisar até o final do ano, porque a oposição está fazendo o papel dela, está tentando postergar essas análises aí ao máximo, e por isso que a gente está tendo sessões aí demorando tanto tempo, né? Muita água para rolar, então. Bastante. Até o fim do ano, pelo menos, né? Ronaldo, eu te agradeço, então, pela tua participação. Nós vamos agora, então, conferir com o Joel Haas como o Futebol Clube Santa Cruz está se preparando para a disputa da divisão de acesso. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham no Gazeta Notícias. Pois olha, o Santa Cruz definiu na semana passada o primeiro grande passo para começar a pensar na temporada de 2017. Escolheu Lúcio Kohler como técnico para a disputa da divisão de acesso do próximo ano. Houve também o congresso técnico da Federação Gaúcha de Futebol com relação à divisão de acesso na semana passada, e isso também definiu os grupos. Por parte da diretoria do Galo, houve sim um contentamento com essa divisão dos grupos, porque são poucas viagens longas, a rigor Bagé, Pelotas, Santa Maria e São Gabriel, e viagens próximas aqui como Venâncio Aires e São Leopoldo, e é claro, os clássicos contra o Avenida, o clássico Ave Cruz aqui em Santa Cruz do Sul. Bom, a partir desta semana, com estas definições, o Galo já começa a pensar nas contratações. Ontem anunciou Rafael Sereno, uma pessoa que tem uma história já dentro do Futebol Clube Santa Cruz, que inclusive já trabalhou entre 2012 e 2014, e ele retorna para ser o preparador físico na comissão técnica do Lúcio. O Edson Neto, um homem que tem uma história também em Santa Cruz do Sul como treinador de goleiros, ele também compõe essa comissão técnica e faz parte também daquele trabalho permanente do Galo, da comissão técnica que também trabalha com as categorias de base. Então, o Galo está bem encaminhado, vai terminar o 2016 com o 2017 já muito bem encaminhado. Lá nos bastidores, muitos nomes de jogadores estão sendo especulados, mas até o momento nada de confirmação. O certo é que alguns nomes muito identificados com o Galo nos últimos anos, como o goleiro Vandré, o zagueiro Caio, os meio-campistas, o Jefferson Paiter e o Guilherme Sapé, e também o atacante William Campos, esses jogadores que inclusive estiveram nesse ano de 2016 no Galo, possivelmente eles apareçam nessa nominata dos jogadores para o ano de 2017. A partir daí, com esses jogadores que são identificados, mais alguns garotos, o Galo espera montar uma espinha dorsal de jogadores experientes que já tenham jogado a divisão de acesso e que possam dar
este respaldo ao time do Lúcio Kohler. Agora vamos acompanhar, a partir de agora são diversos anúncios e até sexta-feira nós já deveremos conhecer aí os 3 primeiros nomes efetivos do Futebol Clube Santa Cruz para 2017. E é claro que a gente vai trazer aqui também no Gazeta Notícias. Tá certo, Ana? Um abraço e até a próxima. Obrigada, Joel. A divisão de acesso começa só no dia 5 de março, mas os clubes já começam a se organizar para a disputa. Amanhã saberemos como o Avenida, outro clube do município que também participa da competição, está se organizando. O Gazeta Notícias de hoje vai ficando por aqui. Siga bem informado acompanhando o Portal Gás, as rádios Gazeta e a Gazeta do Sul desta quarta-feira. O Gazeta Notícias volta à noite com Luana Rodrigues. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.